Pessoal que tá aí, eu coloquei projeto atualizado no OneDrive agora, tá? O Tiago está na sala hoje aí. Seja bem-vindo, Tiago. Opa, obrigado. Ok. Beleza. Hoje vai ser o nosso último encontro, né, em relativo a esse nível do curso. E para a gente encerrar, eu queria mostrar para vocês como a gente padronizou as interfaces com relação a relatórios, tá? Utilizando as classes do framework, já passando algumas manhãzinhas ali. Antes de passar para o relatório, queria mostrar um recurso que a gente comentou aí nas últimas aulas, que era em relação à máscara dos campos. Parece que algumas máscaras do Endeavor eles não funcionam corretamente. Na verdade, eu acho que algumas máscaras customizadas aqui, você tenta fazer uma máscara aqui, ele não obedece lá. Então, para burlar isso aí, eu implementei utilizando o jQuery, uma classe customizada no jQuery, que encapsula esse método. A classe JS, ela está aqui no projeto. Peraí, estou no projeto errado. Aqui nessa pasta aqui, tá? Da pasta web, assets global, scripts, esse jQuery mask de input aqui, vocês precisam adicionar ela nos projetos de vocês. Nesse que eu liberei hoje aqui, nessa versão já está vinculado à página, tá? O template padrão. Então, precisa ter esse JS aqui na página. E dentro do dev, enquanto ele carrega ali, vocês precisam fazer duas coisinhas. Primeiro, aqui no Advanced, criar uma div, tá? Com um ID, geralmente pode ser nesse caso de campo que você digita CPF e CNPJ, eu deixei comentado aqui, porque eu não tenho o campo na tela, mas aí você pode comparar, por exemplo, com um campo tipo pessoa que você tem, para saber se é física ou se é jurídica, e dependendo do tipo você vai jogar a máscara do CPF ou a máscara do CNPJ. Tá? Então é bem facinho. Resumindo, no teu campo que você quer mascarar, você vai criar aqui uma div, uma identificação do campo, tá? Que é para ele envolver o teu controle. E no código de entrada, você faz um mask, para ele remover a máscara que tem, e no código de saída, você coloca, chama o método mask colocando a máscara que você quer. Só isso, e ele já consegue implementar legal a máscara. Ok? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Acho que foi o Marcelo que perguntou ali mais cedo. Pessoal, só um segundo, por favor. Pronto, voltei. Então, alguma dúvida com relação a essa questão da máscara? Oi, Eduardo, tá me ouvindo? Sim, sim. Então, excelente a tua colocação. A minha única pergunta é o seguinte, você deu um exemplo aí de máscara para um campo texto, né? No caso de campos numéricos, tem algumas, pela sua experiência,
algum tipo de campo que você tenha tido algum outro problema? Tem algum exemplo além de texto? Ou não? É tudo padrão? Não importa se é texto, se é número, vai funcionar do mesmo jeito? Eu creio que sim. Eu não me recordo bem, acho que eu não cheguei a usar máscara para número. Porque a máscara do Dev ele já funciona para número. Mas esse plugin, eu acho que ele deixa você mascarar número também, tá? Se você olhar dentro do JS, tem o link do site dele. Você pode visitar e ele dá uns exemplos lá de como você utilizar a máscara. Tá? Eu não lembro se ele tem, mas acho que ele tem também para número aqui. Tem telefone. Tem umas coisas aqui que vocês podem dar uma olhada depois, que é bem bacana, tá? Mas assim, com relação ao número, eu acho que a do próprio Dev ele funciona. Eu só não vi funcionar do Dev quando é máscara personalizada, tipo o CPF, o telefone, tá? Mas o resto ele funciona. A hora funciona, a data funciona. Eu acho estranho, cara, porque assim, desde a versão 18, se não que eu cheguei a mexer alguma coisa com InDev, com WebDev, que existe esse problema crônico nas máscaras e eu não entendo por que eles não resolvem, cara. Não sei se a comunidade não reportou, alguma coisa do tipo. Eu realmente nunca tentei debugar ali o JS dele para ver se alguma coisa contornável, enfim. Mas seria bem interessante se eu ou alguém tivesse esse tempo para debugar e colocar lá no fórum, enviar, de repente, assim, uma coisa tão pequena que o pessoal preferiu contornar com o JS do que conversar com eles, não sei. Mas realmente é estranho, né? Vem se rachando já 2, 3 versões, não sei na 21, mas pelo menos até a 20 tem esse bug. Né? Bom, beleza, então. De qualquer forma, obrigado aí. Nada. Então é bem tranquilo aí fazer a máscara. Então vamos passar aqui para a nossa pauta de hoje, que seria a questão dos relatórios, tá? Eu já tenho um relatóriozinho aqui que eu fiz mais cedo, até para dar uma colazinha, porque relatório é uma coisa que eu mexo pouco, então eu não tenho gravado de cabeça assim todos os passos, mas eu já fiz um aqui, está pronto, que é uma página normal, uma página de dados que tem campos para você fazer os filtros do teu relatório e o relatório em si do WebDev, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai encapsular os métodos ali para fazer ele funcionar, ok? Só um segundo, tá, pessoal? Sim, estou de volta. É o seguinte, então, os relatórios aqui a gente preparou dessa forma, tá? Uma página de dados normal, e aí você coloca os campos que você precisar, seguindo o mesmo padrão das páginas de dados que a gente já viu, com os combos e aquelas funções de refresh, etc e tal. E aí você pode brincar, fazer o que você quiser nas páginas, de acordo com a tua necessidade de filtro. E essa página, quando você clica aqui no botão visualizar, eu vou mostrar daqui a pouco, ela faz uma chamada para o relatório, passando os parâmetros que vão ser usados para abrir esse relatório, tá? Então, eu vou iniciar um relatório exemplo aqui do zero para a gente fazer. Vou só recortar aqui as janelas para mim fazer a cola. Ô, Eduardo, teu áudio está picotando muito, cara. Não sei se é só comigo ou se é com todo mundo. Deixa. Pessoal, tá ruim aí o meu áudio? Ou vocês estão me escutando bem? Boa noite, Pedro. Para mim tá bom. Aqui tá bom. Lá de vez em quando dá uma cortadinha, mas dá pra escutar bem. O teu áudio aqui tava cortando um pouco também, Marcelo. Mas vamos lá, vou falar devagar para ver se a gente consegue entender aí. Bacana. Então é o seguinte, eu vou criar aqui um novo report. Vou criar um relatório em branco mesmo. Vou usar esse template aqui, que já é padrão do framework, do Basic Report.
Não vou linkar nenhum data source nele ainda. Vai usar a página 4, vou ajustar aqui as margens para 5 milímetros, ok? FT acompanhamentos 2 aqui. Eu já tenho ali um acompanhamento. Ok. Então tá aqui o meu report, vou salvar ele aqui logo no SCM. Carregar aí. Beleza, está o reporte na tela. E parecido com a página de dados, a gente vai fazer umas definições aqui na abertura do relatório. Tá? Então, por exemplo, a gente começa aqui com Procedure, RPT, acompanhamento 2, e esse relatório ele vai receber também um argumento igual à nossa página lá, tá? Que é uma string vazia. Essa página também eu preciso ativar o tratamento de erros, tá? Então eu vou criar um blocozinho aqui dos nossos cases, tá? E ativar o tratamento de erro aqui em cima. Porque se tiver algum erro no relatório a gente consegue capturar. Tratamento de erros feitos. Eu utilizo uma manhãzinha do Dev, que é utilizar as estruturas para facilitar a troca de informações entre as páginas do filtro e o relatório. Então, aqui eu crio uma estrutura de filtro, que eu chamo de stFiltro, é uma estrutura. E aqui dentro eu crio os campos que vão fazer parte dessa estrutura, tá? Nesse caso aqui, para esse relatório, eu vou ter 3 campos, que é o Prospect ID e a data inicial e final dos acompanhamentos que eu quero filtrar, certo? Definida essa estrutura, então eu crio uma variável que vai ser do tipo dessa estrutura, stFiltro, porque aqui em cima, se vocês lembram, ele é só a estrutura, isso aqui não me armazena nada ainda. Eu preciso ter uma variável desse tipo aqui para mim poder armazenar os valores, tá? Beleza. E aí eu faço a declaração dos meus BOs. Nesse caso aqui eu vou ter um BO chamado acompanhamentos, que é do tipo BO mais acompanhamentos, bem parecido com o que a gente tem na nossa página. E eu vou ter também aqui um BO chamado Prospects. Opa, Prospects, que é do tipo BO CRM Prospects. E aí eu faço a abertura desses BOs. O relatório ele não tem muitas opções de código, tá? Então, já aqui na declaração da página, eu já posso fazer o carregamento dos dados. Tem um bloco padrão aqui, no exemplo está bem completinho, tá? Que é o seguinte: esse relatório, quando for aberto, eu posso checar se o usuário tem permissão, igual como a gente faz na página, tá? Fazer a checagem do login. Tenho também a passagem do sRgs aqui, para a variável padrão, e é uma chamada aqui para a função getReportArgs, porque ele vai receber um dicionário dessa forma aqui, ó, com os dados do filtro. E aí, essa minha função getReportArgs, ela vai pegar esse filtro que está em formato JSON e vai preencher aqui dentro dessa minha estrutura, por causa dessa minha variável que representa essa estrutura aqui. Ou seja, automaticamente eu consigo pegar os dados que vão vir da página de filtro e já colocar na minha estrutura aqui para utilização, tá? Então, após fazer esse set, eu posso fazer a abertura do meu BO. Então, aqui eu vou chamar o acompanhamentos, eu vou chamar a função getRowsByPeríodo, que já tem padrão ali, passo do for message list, e aqui nos parâmetros, ó, eu vou chamar quem? Eu vou chamar justamente o meu objeto filtro e a propriedade ali, o campo que eu quero pegar o parâmetro. Tá? Filtro data inicial, data final e filtro Prospect ID. Certo?
No caso do tabela de prospects, eu vou chamar ele aqui também, vou fazer um get row by ID, vou passar o default message list também e vou passar o parâmetro filtro prospect ID. Tá? Depois vai ter uma outra coisinha para a gente adicionar ali, mas daqui a pouco eu volto. Não veio não. Assim. Beleza, então, basicamente aqui, eu defino o filtro, aliás, defino a estrutura do filtro, crio o objeto que vai conter o filtro, checo o login, se o usuário está logado, capturo os parâmetros da página, e aqui eu faço a abertura dos BOs. Para capturar os dados. Tá? Então, basicamente, o meu relatório ele inicia dessa forma. Como eu já tenho agora a nossa fonte de dados, nesse caso aqui é o acompanhamento, eu já posso ir para a tela e colocar os campos. Vou copiar e colar aqui do outro para ir mais rápido. Então aqui eu tenho o título, né? Esse campo aqui que eu coloco filtro, tem um código, se você dar um F2, você vai ver que tem um códigozinho nele, que é o quê? Eu monto aqui a string que vai aparecer com filtro do usuário, pegando justamente do meu objeto filtro lá em cima. Então o formato aqui é a data inicial, a data final, e aqui embaixo eu faço uma verificação assim, ó, se prospect size for maior que 0, ou seja, se tem algum prospect cadastrado, eu complemento o filtro com o prospect, o nome do prospect, tá? Como o prospect ali sempre vai ser obrigatório, eu podia já até passar direto aqui. Eu deixei nesse formato aqui, porque pode ser que vocês tenham algum caso de filtro opcional. Às vezes você tem um relatório com 10 campos de filtro, mas nem todos vão ser utilizados. Então, para esse tipo de caso, você trataria assim, se prospect size, ou seja, se teve algum prospect selecionado, aí eu vou complementar o filtro com esse parâmetro aqui, senão ele vai ficar vazio, tá? Deixa eu ver o que, é que temos mais aqui no nosso relatório. Temos aqui os cabeçalhos, vou copiar aqui, corrigida. Aqui não tem muita coisa, é só estéticas e linhas. E aqui nós temos alguns campos. Tá? Esses campos aqui eu vou colocar manual, não sei se todo mundo já mexeu com o relatório, mas aqui tem umas coisas bacanas. Ó. Aqui no Creation você tem um item. Esse item ele vai apontar para um campo. Que nesse caso aqui, deixa eu só voltar aqui um passo atrás, tá? Que esqueci de fazer uma coisa. Eu não disse para o relatório qual é a fonte de dados dele. Eu só declarei o objeto na página. Eu só declarei aqui o acompanhamento. Então, aqui no código do relatório, aqui no data, eu vou dizer que o data source dele é uma variável. E qual é a variável? É justamente a tabela acompanhamentos na propriedade rows, né? Que contém a minha lista de linhas. Se eu não apontar isso aqui, o relatório não vai funcionar, porque ele não vai saber de onde ele vai buscar os dados, tá? Então, já linkei a minha fonte de dados, e aqui eu vou criar um item, seria um campo do relatório. Aí, ó, vê que ele já trouxe para mim os campos disponíveis na fonte de dados. Tá? Para esse caso aqui, eu vou selecionar o acompanhamento ID, ele é um numérico, e a máscara dele, eu vou colocar assim, 100 pontos. Ok, tá lá o campo, bonitinho. Opa. Vou colocar um outro item aqui, que seria para a data de registro do acompanhamento. Ele é do tipo data, e a máscara que eu vou usar é essa aqui. Ok. Está mascarado o campo. Outro item aqui para a nossa descrição. Nesse caso aqui, o campo observação da tabela de acompanhamentos. É do tipo texto mesmo. Ok. E por último aqui, a gente tem o consultor. Só que o seguinte, ó, o consultor, eu não tenho na minha tabela de acompanhamentos um campo para pegar o nome do consultor. Eu só tenho o ID do consultor, tá? Mas eu quero mostrar o nome para o usuário, não quero mostrar o ID, né? Qual é a manha? Eu vou colocar agora, em vez de um item, vou botar um static. Vou botar o static, e no código desse static, eu vou fazer o seguinte.
Só um segundinho aqui. Tá. Static. Aqui na função before printing static, ou seja, antes de pintar, imprimir na página, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a localização do consultor. Como? Vou voltar lá para o início da minha página, eu vou declarar um objeto aqui chamado consultor, que é do tipo das pessoas, acho que tem pessoas, tá? Tem um objeto aqui, uma classe de negócio chamado consultor, que é do tipo pessoas. Eu posso, se eu quiser, já fazer a abertura dele aqui, pode chamar o get rows, e abrir toda a tabela, pegar todos os dados. Tá? E lá na minha função, eu só fazer um move by ID, para localizar o ID que eu quero. Agora, isso aqui tem que ser usado como prudência, porque, por exemplo, se você tem uma tabela grande, como pode ser essa tabela de pessoas, se você fizer a abertura e carregar todas as pessoas da sua tabela para a memória, nesse caso aqui vai ficar pesado. Tá? Então, aí você faria esse get rows já dentro lá da função, tá? Para ele pegar somente o cara que você quer no momento. Mas se você está trabalhando com uma tabela pequena, então é interessante você abrir logo ela aqui e lá embaixo só fazer um move para ir mais rápido, né? Para você ter mais rapidez na geração do relatório. Então, aqui tem o meu consultor sendo aberto ali em cima. E aqui eu vou tentar localizar o consultor. Como? Se consultor.moveById for, se ele conseguir mover para o ID, o que é que eu vou fazer? Myself, que é o controle que eu estou atual, né? Ponto caption vai ser justamente o consultor.role.nome. Tá? Vê que o MoveById está vermelho aqui porque ele está pedindo o parâmetro. Ele quer saber qual é o ID que ele vai buscar. Certo? Nesse caso aqui, para mim capturar o item atual que o relatório está imprimindo, eu faço como? Eu vou chamar o meu objeto de acompanhamentos, vou chamar a propriedade rows, e vou passar aqui qual é o número da linha que está atualmente, que ele está fazendo o loop. Através dessa instrução aqui, ó. rpt acompanhamentos.nb print record mais 1. Isso aqui me dá justamente a linha atual que o relatório está imprimindo. Tá? E depois eu passo o nome do campo que eu vou querer. Nesse caso aqui é o ID consultor. Certo? Tranquilo até aí? Querem perguntar alguma coisa? Não, só quero fazer uma pergunta e um comentário. Não é mais fácil fazer uma query, não? Bem, aí fica da tua liberdade. A minha pergunta do relatório, né? Depende da necessidade também. Porque o que acontece? Eu acho que a orientação ao objeto, para a gente gerenciar o CRUD, é super legal. Mas para extrair um relatório, eu acho que uma query já me traria esses dados todos já numa única linha, né? Não sei. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Parece que não. Mas, assim, realmente a sua visão está correta. Nesse caso aqui, poderia ser simples, uma query simples com todos os campos e você vai lá e monta direto. Não tem problema. Estou implementando dessa forma aqui, mais por questão didática, tá, pessoal? Para vocês entenderem como pode se usar essa estrutura de classes no relatório. Mas isso não quer dizer que vocês tenham que fazer dessa forma. Pode fazer com os próprios recursos nativos que tem, né? Você apontar a tabela da análise direto, você apontar uma query, fazer até uma query customizada aqui dentro e montar o relatório. Aí é a questão da preferência ou da necessidade do relatório. Ok? Bem, então, seguindo aqui, eu já tenho os meus campos aqui que estão sendo preenchidos pela fonte de dados, e nesse caso aqui do consultor, que eu quero mostrar o nome, eu faço essa manhãzinha aqui para pegar o consultor e imprimir ele aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum campo aqui. Não, basicamente eu tenho aqui só o rodapé, copiar aqui e colar, page footer.
E aqui o total de registros do relatório, que nada mais é do que uma variável aqui do dev. Na verdade, é um calculation. Para quem não mexeu com o relatório, é essa opção aqui, ó. Calculation, ele cria um item desse tipo aqui, que você pode fazer alguns cálculos, por exemplo, um contador de registros, somar algum campo, fazer média, mínimo, máximo, ele já tem algumas coisas implementadas aqui que você pode usar no campo, tá? Às vezes você tem uma coluna lá com valores, você quer mostrar um total ali no final, é justamente esse calculation aqui que você usa com a função sum, e você aponta qual o campo que ele vai estar fazendo o somatório, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Filtro, já falei. Bem, basicamente o relatório é isso, tá? Tem uma outra coisa aqui que eu faço, que é o seguinte, aqui na impressão do Bari, vou selecionar ele aqui, eu uso esse códigozinho aqui para zebrar, para colocar uma cor alternada entre as linhas, tá? Não sei se tem uma outra forma do Dev de fazer, mas eu fiz manual dessa forma. O escola, ele faz uma divisão aqui e verifica se o resto é zero. Se for zero, pinta de cinza, se não, pinta de branco. E aí o relatório fica com aquela aparência zebrada. Tá? Então, basicamente, o relatório é isso aqui. Tá? É um relatório simples, dependendo do relatório, vocês podem complicar mais. Interessante aqui para esse relatório é justamente essa passagem do filtro aqui, tá? E a utilização desse filtro estruturado aqui embaixo e nas outras rotinas do relatório. E aí, a gente teria a página de relatório. Tá? O que é que vem na página do relatório? Vou adicionar, vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova página, a página de filtro, perdão. E aqui eu tenho um template chamado Base Report. Esse Base Report, ele já me encapsula alguns métodos de relatório e dois controles, que é o botão visualizar e um botão, de destino do relatório. E aqui, nessa versão, eu tenho dois destinos, que é o PDF ou o HTML. Tá? O padrão eu deixo em PDF. Isso aqui já vem com um template. Tá? E aí você implementa os campos que você quer no teu relatório. Nesse caso aqui, a gente vai ter esses três campos aqui. Estou adicionando ele no SM. Ok, adicionado no SM. O que é que eu preciso ter nessa página aqui? Esse aqui mesmo. No código da página, também vou subscrever algumas coisas, tá? Eu vou copiar e colar aqui para não perder muito tempo. Mas é basicamente a mesma estrutura que a gente tem nas páginas. Deixa eu dar um zoom aqui, melhor para vocês verem. Declaração da página, pode receber também alguns argumentos, se for necessário. E aqui eu tenho a mesma estrutura de filtro que eu tenho lá no relatório. Inclusive, essa estrutura aqui, vocês não precisam nem repetir ela duas vezes, tá? Vocês podem criar essa estrutura dentro aqui da classe MyProject, tá? E já deixar essa estrutura fixa. Ou seja, se você alterar aqui no MyProject, tanto a página quanto o relatório já vão ter essa estrutura nova, tá? Esse aqui, como eu copiei e colei num outro projeto, acabou ficando duplicado. Mas o recomendável é que isso aqui esteja no MyProject, tá? Para se você precisar da manutenção, você fazer num local só. Então, eu tenho a mesma estrutura de filtro que tem no relatório. Tenho aqui um BO Prospects que eu estou usando para carregar o meu combo, tá? O meu combo de Prospects. Nesse caso aqui, eu vou sobrescrever o meu refresh combos, ó. Dar um overload aqui, para fazer o carregamento desse combo. Igual a gente faz as páginas lá. Se esse combo name igual a vazio, ou esse combo name igual a combo prospects. Então, refresh combo
passando o objeto de prospects e o combo de prospects. Não tem mistério, é igual isso aqui, então ele já me carrega ali na inicialização o combo dos prospects. Tem um detalhe aqui que é o seguinte, para facilitar a passagem de filtro, você faz a linkagem desses campos aqui, ó, com quem? Com a variável filtro, que está aqui, ó. Que está aqui, tá? Filtro é tipo ST filtro. Então, filtro tem 3 campos, que é o prospect, data inicial e data final. Então, para facilitar ali a passagem, eu já linko o campo aqui com essa variável, tá? Data inicial, o outro campo com data final, e o prospects aqui com o prospect ID, tá? Então, o campo já fica linkado. Quando o usuário define aqui o filtro e clica no botão visualizar, o que esse botão faz? Esse botão vai basicamente chamar o relatório e fazer a passagem dos parâmetros. Quais são eles? Isso aqui, ó. O que você vai executar? Você vai capturar os dados que estão na página e guardar em memória. Ou seja, vai pegar o conteúdo dos campos lá e vai jogar nas variáveis que eu fiz o link. Beleza. E segundo, ele vai chamar essa rotina que é customizada do template, que é o show report, passando os parâmetros, ó. Tem aquele monte de JSON, filtro, converte o meu objeto filtro, que é uma variante em formato de JSON, passando para essa função aqui. Essa função, ela sabe qual o relatório que ela tem que chamar. Porque aqui em cima, ó, no início, eu defini que o default report name é o RPT acompanhamentos. Tá? Então, quando eu clico aqui no visualizar, o show report já sabe que tem que abrir aquele relatório que eu setei lá em cima, passando esse filtro aqui. Tá? Dentro desse show report aí tem umas funções que estão customizadas, depois vocês podem dar uma olhada, mas é basicamente, ele faz a geração do relatório, uma pasta temporária, tá? Define qual é o destino e faz a chamada do relatório lá para exibir para o usuário. Tem um outro parâmetro aqui, que nesse caso aqui é necessário sobrescrever, que é o seguinte: quando eu gosto de abrir o relatório numa nova aba, para o cara não perder a página de filtro, tá? Então, no clique do botão, eu defino aqui o targeting do browser como uma nova janela. E aí ele abre uma janela nova com relatório e mantém a minha janela de filtro, tá? Deixa eu ver que tem alguém perguntando aqui no chat, Fabrício. Tá, Fabrício, eu respondo já a tua pergunta. Então, basicamente o botão vai fazer a captura dos dados que estão na página, bota para a memória, chama o relatório passando o filtro, tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui para esse código funcionar, mas é basicamente isso. Refresh combo, tá ok. Basicamente é isso aqui. Vou tentar executar aqui para ver se vai funcionar direitinho. Carregando. Eduardo, enquanto carrega, deixa eu perguntar, por que aqui no meu projeto a WebCore Libre está com X vermelho em cima? Pode ser que não, pode continuar. Depois você pode ser que ele não tenha encontrado algum arquivo. Você pegou o que estava na pasta agora, atualizado ou não? Não. Não, né? Já tinha, né? Eu já tinha. Às vezes ele se perde e não acha um arquivo. Aí, geralmente, você clicando em cima, com direito, tem uma opção Locate File. E aí você vai lá e localiza ele. Ou você pode tentar fazer um trivial para ver se ele baixa do SCM. Nem meu SCM agora parou de funcionar. Pode continuar, depois eu fuço aqui. Tá. Então, ó, tá aqui a minha página de relatório, os campos que eu defini. Então, posso colocar aqui
minha data, meu parâmetro. Tá? Prospect aqui, eu vou selecionar nosso amigo Nigre, e o destino eu vou deixar para PDF mesmo. Então, ó, botão visualizar, viu que ele já abriu aqui para mim, ó, uma nova aba, um relatório, ó, e já imprimiu certinho o relatório para mim. O filtro que eu defini lá como é que ele ia mostrar e os registros, tá? Bacaninha, bacaninha. O relatório é bem simplificado, tá? Como o Marcelo falou, vocês podem fazer simplesmente uma query no relatório. O que eu acho mais bacana dessa estrutura aqui foi justamente essa passagem de parâmetro entre uma página e outra, que você define a tua estrutura aqui, linka com os campos do relatório, no botão visualizar aqui você encapsula para ele converter em JSON e mandar para o relatório. E o próprio relatório ele já pega esse JSON e já preenche de volta o objeto filtro para você utilizar nos teus parâmetros ou no teu relatório. Tá? Então é isso, basicamente o relatório, usando o framework, seria dessa forma. Perguntas? Pessoal, dormiram aí na apresentação? Por aqui tudo certo, Eduardo. Aqui também, entendi, perfeito, sem problema. Eu também entendi. Algumas coisas eu sei que é prática, né? Normal. Tem uns conceitos ali que é prática. O projeto que eu coloquei no OneDrive já está com essa página já bacana. Se quiser fazer um outro filtro e comparar os dois, aí você tem os dois abertos. Você fica com a página... Legal, isso é interessante. Entendeu? Às vezes você quer comparar um com o outro, então, abrindo sempre uma nova página, já dá essa possibilidade. Beleza. Esse local onde ele abre o PDF é do próprio browser, né? Exatamente. E aí, tipo, você pode implementar também para... É porque aqui você já tem a opção de download, né? Nem precisa. Cadê? Tá aqui, download. Se você quiser baixar, você faz o download por aqui. Beleza. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação aí aos reportes? Acho que não, né? Então, assim, basicamente, para a gente encerrar aí, esse nível 1, seria isso, né? Para ficar completinho aí, a gente viu página de dados, viu página de lançamentos, processos diretos e também relatórios para fechar um ciclo completo aí. Alguém me pergunta assim, tem alguma coisa mais avançada para passar do framework? Nesse momento, não. Basicamente, o framework funciona com isso que a gente viu durante o curso, né? Tem algumas implementações mais complexas, mas todos seguem a mesma lógica, usam os mesmos recursos. Eu acho que não tem nenhum recurso que eu não tenha falado aqui durante esses encontros, tá? A intenção aí, eu já falei em outras aulas, é evoluir o framework agora para a versão 21. Eu vou começar a fazer isso agora nos próximos dias aí, já que a gente vai parar com os encontros. E tento pensar aí no nível 2, com coisas mais avançadas. E aí eu até peço o feedback de vocês, que vocês vão usar o framework, que vocês podem enviar mesmo por e-mail, por Skype, dúvidas ou perguntas, sugestões de coisas que vocês não viram ou querem implementar. E aí eu já vejo como incluir isso na versão 21, tá? Para a gente ir evoluindo aí. Inclusive, eu vi que tem algumas pessoas no grupo tentando utilizar ele no mobile e no Endeavor. Depois, se quiserem reportar essas estruturas, esses templates que vocês fizeram, para mim incluir também dentro do framework, fica bacana. E aí a gente deixa a coisa bem completa. Ok? Eu não consegui ainda passar para o 21, tá? No Endeavor. Uhum. Tá? É exatamente essa classe webcore lá que me deu problema. Eu simplesmente copiei daqui da 20 e colei ela na 21. Daí eu não estraguei, ela tá aqui, mas tá com X em cima.
Tá, mas tu abriu no WebDev do 21 ou no WinDev? Eu abri no WinDev. WinDev. Aí eu ia mexer nela, tá? Tá, mas vê só, no WinDev você não precisa importar o WebCore. O WebCore não precisa. Não, porque o WebCore é para web. Tá. Só as outras classes que tem lá. Isso, exato. Eu vou fazer aquele negócio, vou apagar tudo e começar do zero novamente. Que é a única maneira. Tá, eu vou tentar não, eu fiquei de colocar um projeto vazio ali, em branco. Eu vou tentar colocar um do WinDev também, tá? Porque já fica um exemplo já, é só baixar e seguir. Você gosta de vinho? Eu te mando uma garrafa de vinho, de presente. Com certeza, dá o endereço, você colocar, eu pular toda essa parte que eu tô quebrando a cabeça aos 3 dias, manda um vinho chileno pra você. Tá, tranquilo. Ô, coisa boa. Amanhã eu já tento colocar esse material aí para vocês, tranquilo. Oh, beleza. Você não sabe Ok. como está me ajudando. Quem está falando agora aí? É o Fabrício, Eduardo. Sim, Fabrício. Sobre a tua dúvida ali, né? Do back lá. Aí, assim, resumindo, eu queria uma forma que ele bloqueasse o botão voltado do browser, né? Porque tem até um help aí, e aí ele tem um código JavaScript que eu coloquei, aí não sei se é o local, né? Uhum. Tem como mostrar aí? Não. Abra aí, por favor, Jorge. Só para mostrar ele, para ele ver aqui. Aí pode ser o local. Você quer... Deixa eu... Vai lá, liberar a tela para você aí. Só mostrar aí para você ver, ficar melhor. Ó, no help aqui tem isso aqui, ó. Que é esse código, né, ó. A gente pode até traduzir, mas aqui é para desabilitar o preview page, né? Que é para retornar, né? Aí tem aquele mostrando aqui também que é a opção, que é o prevent from usar o browser back, né? Que traduzir seria para desabilitar. E assim, no meu caso eu fiz um teste aqui, ó, só para tu ter ideia, eu fiz um template, né? Com um menuzinho. E aí, no caso, na página 2 aqui, que seria para ele não retornar, primeiro que eu coloquei esse código, né? Aí não sei se também foi aqui. Deixa eu retornar aqui, deixa eu copiar. Não sei se é também o local. Eu coloquei aqui, ó, HTML Code ADD é o head, né? Bota no final para ver. No final? Tá, então vamos lá. E aí também tem o detalhe aqui, ó, que é esse aqui, eu vou marcar de novo, ó, prevent from usar browser back, que seria para desabilitar. Ó, vou compilar aqui, rodar. E aí assim, a situação é várias, por exemplo, vou pro 2, ó, página 2. Aí eu não queria que ele retornasse, ó, ele retornou, ó. Aí não sei se é o cache do navegador, porque o navegador armazena. Eu não sei se tem uma função que limpe isso, não sei. Aquele código que você colocou ali, realmente eu acho que ele não bloqueia por si só. Ali funciona quando você bota no botão de voltar, ele vai chamar... Mas assim, eu já procurei, cara, eu já procurei alguns códigos na internet, já coloquei aqui, nenhum funciona, cara. Antes de fazer dentro do WinDev, Fabrício, tenta fazer no HTML puro. Se você conseguir fazer no HTML puro, eu também já tentei, né? Mas... Agora, deixa eu te perguntar, qual é... Não, você fazer uma página HTML mesmo, fora do WinDev, a página entendi. E ver se esse Java, ou os JavaScripts que você viu aí na internet, se eles funcionam no HTML puro. Se funcionar, é para funcionar também dentro da página do Dev. Agora, deixa eu te perguntar, por que você quer bloquear isso aí para o usuário? Então, vamos lá. Tem situações que eu não sei se tu já chegou a ver. Por exemplo, tinha o meu sistema aqui, por exemplo, de Otter aqui no WebDev, e aí não sei, alguma coisa que quando eu vou nos botões, ou eu clico, por exemplo, no botão voltar, cancelar, ou até no próprio menu, por exemplo, aqui, ó, eu estou no 2. Aí eu clico no 1, por exemplo, ele dá uma mensagem aqui sobre o botão back. Isso é do próprio WebDev. Uma mensagem de sincronização, né? Uma mensagenzinha grande. Aí ele diz não sei o que, tal, aí de o botão back, não sei o que, next, algum erro do WebDev. Aí eu queria desabilitar. E outro é, por exemplo, o cara fez login, e aí ele retornou, né, para a tela de login. E aí, se o cara clicar aqui, o que vai fazer? Ele vai retornar para o sistema. Essa questão do login é aquilo que eu te falei no Skype. Você tem que implementar uma checagem de login. Então, essa questão de bloquear o botão voltar, isso aí não serve para o login. Porque ele pode copiar o endereço, colar de novo, ele vai acessar. Né? Então, o login, tu tem que fazer uma verificação do login. Você pode até olhar o nosso aí do framework.
Ah, Em toda página, no início dela, eu faço a checagem, se o cara está com a sessão ativa ou não. Se ó, ele eu vou está até. ativa, Ah, ele pode volta falar. para a página do login. Agora, sobre essa questão dos menus aí, é estranho, na navegação normal ele dá esse erro. Aqui, eu tenho esse erro quando eu abro a mesma página duas vezes, em Ah, abas separadas. mas Por tu sabe exemplo, qual é o que eu tô falando, sabe? sei, é uma mensagem que ele dá, quadradinho no meio, que tem um bocado de coisa, né? Isso, aí ele mostra não sei o que, next, back, é alguma coisa referente ao voltar. Aí eu queria ver isso para resolver isso, que é um negócio chatinho que. Aí eu busquei aqui no Help, aí o que ele passou foi isso aqui. Esse código JavaScript. Deixa Uhum. eu só traduzir aqui para melhorar aqui pro pessoal. Aí assim, achei meio. Essa do menu aí já pode olhar com mais calma depois, como é que tu tá fazendo a chamada ali das páginas via menu. Porque na aplicação Antes normal eu não acontece. então, antes eu fazia aqui pelo action do menu. Aí eu disse, não, vou fazer agora direto no o comando, né, que é o page display, né? Mas antes eu fazia no modo, seria aqui o action, né, ó, action. Aí eu disse, não, vou fazer via código, pode ser que melhore, né? Aí eu coloco direto agora. Eu não uso o action lá do botão. Mas assim, eu queria ver se tem solução para isso, porque é um negócio chato lá e toda vez que um cara vai para um outro menu ou retorna para a página anterior, fez um cadastro, retornou para a lista dos registros, pá, aí ele mostra aquela mensagem. Assim, eu só tive essa mensagem aqui quando eu tentava abrir a mesma página duas vezes. E aí, Certo. realmente, ele dá um erro de contexto, porque ele só mantém um contexto ativo, no caso do contexto dinâmico, por vez. Mas, fora isso, eu não lembro de ter esse problema do botão voltar. Você está com o Place Display ali, você pode tentar, não sei se vai funcionar, antes de fazer o Place Display, fazer um context close. Que aí, se tiver algum contexto aberto, ele fecha, limpa e reexibe a página. Não sei se isso iria resolver o teu caso. Para mim aqui eu não preciso usar isso, ele funciona normal. Seria como? Context, Com assim? isso. Context closure. E aí você fecha a página. Tem até uma outra função ali que você pode usar, é o context existe. Aí você pode fazer a verificação. Se context existe, então Então, no meu caso, por exemplo, eu estou na página inicial. Aí eu farei o quê? A página 2, né? não, no caso a página que você vai abrir aí não é a 1, qual é a página que está embaixo? Seria um. Então você fecharia o contexto da página 1, caso ela exista, e aí Por exibe a página 1. por exemplo, eu estou na página 2. Aí eu vou lá voltar para a página inicial, né? Isso. Aí eu Você vai, coloco aí você vai fechar, você vai fechar o contexto da página que você vai abrir na sequência. Agora, assim, isso, a priori isso não seria necessário, mas vê aí se resolve o teu problema. Aqui o teste que eu fiz agora ele não está dando esse problema. O problema é que não dá. É quando o cara não quer que acontece essa bomba. Eu acho que poderia acontecer lá no meu outro sistema do WebDev, da OT. Aqui realmente eu só tive esse problema na utilização de duas páginas, em abas, a mesma página em duas abas separadas. Na navegação normal não me acontece. É estranho. Aqui eu acho que não vai acontecer, porque tá. Então depois você testa lá na sua outra aplicação para ver se é isso mesmo. Pode ser de repente até um outro erro, e aí ele está desincronizando a página, algum redirecionamento talvez, não sei se você faz na sua aplicação. Enfim, mas. Beleza. Deixa eu só ver aqui um negócio para ver. Cadastro. Olha, meu filho. Acho que não vai nem abrir aqui. Não sei se está nem Clatserver. Acho que vai dar erro. Mas só queria ver se mostrasse esse erro aqui. Tá, vou incluir um novo aqui. Vamos ver se dá certo. Salvar. Tá. Fazendo alguns aqui só de propósito para ele ver esse bug. Salvar. Eu vou agora lá para a clínica, ó.
Ó, primeiro que parece que dá um delay. Eu fui lá em clínica, mas ele não foi. Aí dá um... Agora que ele foi. Deixa eu deixar um aqui. Você clicou a primeira vez, ele não foi. Não, quando o cara não quer, aí aparece. O abençoado. Deixa eu salvar. Deixa eu sair de um quadro. É tranquilo, Fabrício. Até o Bill Gates fez a maior caca quando ele foi apresentar, ó. Não, eu tô dizendo assim, ele aparece quando o cara não quer, aí aparece o erro. Mas, assim, ele sabe que eu tô querendo falar, que mostra uma mensagem aqui e tal. É um negócio inconveniente. Não vai aparecer aqui, não. Mas ele sabe o que é. Tenta depois simular para ver se vai mesmo. Ó, tá aqui, ó, pronto. Aqui o help aqui, ó. Pra quem não vê essa mensagem aqui, ó. Uhum. Habilita Performance Request Action, Day Browse, aí tem Back or Next, tá? Aí busca, blá, 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 não sei o que. Nem sei nem falar aqui, ó. Mas o erro é esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui que o... Aí ele diz aqui, ó, o cara, ó, vai lá no help, copia esse cara aqui. Só que, não sei, eu coloquei, mas não funciona, entendeu? É essa mensagem aqui, ó. Deixa eu ler essa segunda mensagem aí, só para ver. Aqui, esse help aqui, ele... Posso até copiar aqui. Tu quer que eu copie, não? Não, pode deixar, eu tô vendo em inglês aí. Se às vezes está no inglês, no inglês aí, próximo ano eu quero ir pro Canadá. Rapaz. Aí não sei se é algum local específico lá do HTML, não sei. Não, cara, a priori eu não vejo nenhum problema. Só nesse caso mesmo que eu te falei. Comigo, só quando eu tinha a mesma página aberta 2 vezes. E aí o contexto da primeira fechava, mas fora isso ele não ocorria esse problema do back, o botão voltar. Eu até uso muito o botão voltar aqui e ele se sincroniza corretamente. Ó, ele diz aqui, nós acreditamos que ele tem a ver com a dev impedindo o botão voltar a ser utilizado. A opção é bem como... Então, no HTML, quando a página é gerada, o que eu saiba é equivalente ao premir, porque o português aqui tá... E em seguida, pressionando o botão para frente novamente. Ou suas páginas podem lidar com o botão de voltar por meio do copo, papá. Nossa solução para este problema foi para capturar a exceção de um nível de projeto e redirecionar o usuário para a página de login. Mais um... Mas, resumindo... mais ou menos, se ele detectou que houve uma desincronização, existe até um código para isso, você faz um tratamento e pode mandar o cara para a página do login. Geralmente a desincronização ocorre quando a sessão do usuário, se você estiver controlando, já expirou, ou no caso você abrir a mesma página em 2 abas diferentes, ele criou 2 contextos. Eu já tentei ver aqui, Eduardo, aqui o que se era parent from, current browser, não sei. Não. Mas... Geralmente que essa opção que está marcada aí já funciona, tá? Que é usar o mecanismo de sincronização. Não é para você ter problema com isso. Cara. Mas valeu aí. Então, pessoal, alguém tem mais alguma coisa a colocar, perguntar aí, alguma dúvida que ficou? Eduardo, oi. Eu não participei muito, eu queria saber assim, eu vou conseguir baixar o banco e depois ficar usando o local, porque eu não sei até quando o SCM vai funcionar. Você pode pegar esse último projeto que eu coloquei no Drive, pronto, pode usar ele já desconectado do SCM. Provavelmente... Mas eu tenho que fazer uma conexão local aqui com o meu... Sim, o seu HFSQL. Aí você só altera esse arquivo aqui, ó. Tá na pasta X, o INI, né? Tem até um exemplo aí em uma das pastas das aulas do montar o INI. Então é só mudar o INI. Lá, né? Aí eu consigo salvar aqui as definições do banco, né, para criar local. Consigo, sim. Exatamente. O banco que está na web já está povoado, né? Cidade. Está povoado, exato. Mas aí é fácil de vocês popularem também. Tirando os cadastros que a gente fez aqui, tem os básicos que vocês podem pegar o script aqui na parte da análise, data, scripts, ó. Já tem uns XMLs aqui que vocês podem importar, se vocês botarem para a base local.
Tá? Isso aqui já está carregado com alguns dados. Aonde que tá, Eduardo? A tua tela não tô vendo. Ah, desculpa. Aqui, ó, na pasta da análise do projeto, existe a pasta Data Scripts. E aí já tem alguns XMLs que vocês só importam aí no nosso projeto aqui. Deixa eu ver se está aberto. Aqui nessa opção, ó, importa e exporta tabelas, é só importar esses XMLs ali que eles já preenchem as tabelas padrões. E aí o restante vocês vão preencher, né? Que é criação de venda, status, etc. Não, sem problema. Eduardo, eu tinha falado também quanto a você dar uma pincelada na parte do sistema de controle de acesso. Tá. Você fez isso em alguma aula e eu não vi, porque nós todas as aulas... Tem. Na última aula, na anterior a essa, eu falei justamente dessa questão do controle de acessos, usuários, grupos, inclusive como você criar direitos personalizados e validar esses direitos da página. Por exemplo, direito de acessar um campo, direito de executar alguma ação, e a gente fez isso na última aula. Da estrutura de campos e tabelas do controle de acesso, tem alguma coisa em especial que vale a pena você comentar em relação a criar uma multi-empresa? Porque, por exemplo, o primeiro projeto que eu pretendo fazer é um projeto que vai envolver condomínios. Então, eu preciso que a pessoa, quando chegar para se logar, ela se logue e já vá direto para o condomínio onde ela tem, sem precisar que pergunte o condomínio, entendeu? Então, um login único, por exemplo, o e-mail, isso é tranquilo aí na estrutura? Para o multi-empresa, nessa estrutura aqui eu não cheguei a implementar, mas aí é fácil também, porque você pode, por exemplo, criar uma nova tabela aqui para você vincular a tua tabela de empresa com o usuário, certo? E aí você pode alterar a página de login para fazer essa vinculação. Aqui hoje a gente tem a vinculação, deixa eu só mostrar aqui esse é o usuário. Da mesma forma que você tem a vinculação hoje aqui por grupo, por exemplo, o grupo aqui de vendas, desculpa, usuário de vendas. Por exemplo, aqui a gente faz uma vinculação hoje dos grupos aqui do usuário. Para a empresa seria a mesma coisa. Você teria uma tabela no meio para relacionar o usuário com as empresas de acesso, e aqui você poderia criar um outro looper, empresas, e fazer essa vinculação. Então é tranquilo também para fazer esse tratamento multi-empresa. Aquela página lá do acesso, quando você clica lá na tua foto lá, administrador, chegou a fazer já essa página? Não, essa página de perfil não, ela não existe. O logout funciona, o perfil não. Na verdade, você pode... aí vai da implementação. Eu acho que num outro sistema eu redirecionava isso aqui para a própria página de pessoas. Tá? Mas aí você pode criar uma página normal e aqui você faz só a chamada, chamando a página de pessoas e passa o ID aí do usuário ou da pessoa que está vinculada. Também não é difícil fazer. Bom, beleza. Vai existir uma segunda fase do curso? Você tem alguma coisa em mente da fase? Tem planos para o futuro? Sim, a intenção é fazer um nível 2 já em cima da versão 21. Mas assim, de cabeça agora eu não tenho, digamos assim, um conteúdo específico para dizer, vamos abordar isso na 21, porque, digamos assim, o básico, o core, a gente viu nesse módulo de nível 1. Coisas mais avançadas dependem muito da implementação, das regras de negócios que vocês vão ter. Por isso que eu falei, me enviem feedbacks do uso de vocês, que aí eu já vou raciocinando como fazer um nível 2, implementando casos reais, porque em termos de framework a gente viu praticamente tudo. Entendeu? Coisas mais complexas vai depender realmente da necessidade e da lógica de negócio que vocês precisam implementar. Beleza. Bom, então, da minha parte, tá tudo feito.
Eu estava até pensando, que aí pode ser uma ideia de ser discutida depois, em fazer um nível 2 aí, trazendo conceitos mais avançados na parte client. Acho que eu cheguei a comentar em alguns outros encontros que eu tinha um projeto de usar o dev como servidor lá do server, mas fazer o lado client desconectado. Ao invés de fazer as páginas aqui pelo WebDev, que me traz algumas limitações, eu iria fazer ela por um HTML puro e AngularJS, né, que é uma tecnologia do Google do lado client. De repente, você pode pensar num segundo nível dessa forma, né, utilizando essa camada de negócios aqui do lado server, né, essa implementação de Business Object, processos, lançamentos, etc. e tal, mas a renderização do lado client a gente fazer manualmente, né, de HTML e JS. É interessante para quem não gosta muito de estar preso, né, porque a gente sabe que o dev tem suas limitações em relação ao lado client, design, né, e aí a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido também. Inclusive, a gente tem propostas aí para fazer um curso desse, parecido com a tecnologia Python. O framework seria bem parecido com isso que a gente tem no WX. Então, de repente, a gente conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo aí, né? Trabalhar camada server com WinDev e Python, e uma camada única com o client, com base no HTML e AngularJS. Pode contar comigo, eu quero... Esse é o que mais me interessa. Foi aquilo... Não sei se você gostou da crítica, né? Como eu tenho que fazer um sistema de clínica, os caras gostam de coloridinho, bonitinho, aquelas coisas todas, né? Uhum. Tá, então... E o WebDev, ele é meio restrito nisso. Ele tem umas limitações que às vezes engancha você quando você precisa personalizar muito, né? Para uma coisa rápida é bacana, você não perde muito tempo, mas para uma coisa mais customizada, aí dá um pouco de trabalho. Que o pedido por exemplo, o cara tira uma foto do nariz, tá? Depois como que ficaria na cirurgia, modificar essa foto, né? Uhum. Falei, meu filho, não tem a menor ideia de como fazer isso. Eu só sei no Photoshop. Tá? Aí é complicado mesmo. O sistema dá para fazer. Eu falei, acho que não dá para fazer esse tipo de coisa. Porque aí é mais design, né? Photoshop mesmo. É que o cara viu num filme, o cara vai arrastar, fala, filme é uma coisa, né, cara? Filme você vê ninguém entrar até dentro do Pentágono e estourar uma bomba atômica em 2 segundos. As ideias malucas. O pessoal não sabe o trabalho que dá para desenvolver um sistema. Bem, então é isso, pessoal. Alguém tem algo mais aí? E a minha solução é você não esquecer dos 2 módulos, um limpo e um InDev, que eu vou te mandar o vinho, pode ter certeza. Depois você me passa o endereço por aqui, eu te mando, tá? Eu acho que você podia, mais para frente, Eduardo, daqui um mês aproximadamente, você abrir uma hora aí para a gente tirar as dúvidas em cima do que nós fizemos tudo. Sim, claro. E daí todo mundo já fez os testes, já fez os negócios, a gente... Não, claro, a gente pode marcar aí, é só chamar no Skype, a gente marca um dia aí, entra e faz aí uma sala dessa aí e tira as dúvidas, sem problema. Não sei se o pessoal concorda, só eu... Não, com certeza todo mundo tem interesse, cara. Não, eu pretendo ver as aulas aí que eu não fiz e também, com certeza, vou ter dúvida. Não, claro, Uma coisa assim, Eduardo, que do pouco que eu vi, eu fiquei em dúvida, é saber o que é objeto do teu template, o que é a função do WebDev, o que, né? Não existe não tem tipo uma alguma coisa assim? Geralmente função do WebDev tá tipo assim, esse objeto faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Assim, geralmente a função do WebDev vem azul. Então você já sabe que ali é do WebDev. Se tiver de verde, no template, geralmente, eu utilizo a palavra default para dizer que é do template, tá? E qualquer dúvida, clica em cima e dá um F2, que aí ele vai para cima da origem, tá? Por exemplo, aqui, ó, user session, o que é user session? Eu não sei se é do dev, se é do template, se é do projeto.
Dá um F2, ó, ele vai lá para a origem. Nesse caso aqui, o user session é uma variável global do projeto. Aqui, ó. O que é mais session? A classe. Onde é que está essa classe? Então, F2 em cima de mais session, ele vai lá para cima da classe. Entendeu? Então, é bem bacana esse F2 dele, porque ele vai dando para você, vai fazendo, vai rastreando, né, onde que está o objeto. E aí você vai saltando e vai vendo. Legal. Essas coisinhas de dentro, né? Essa parte de transaction aí também no Indev funciona normal, né? A tua framework. Você fala com transação de controle de banco? Transação de controle de banco na hora de gravação. Igual Sim, funciona. Nos templates, né? Agora tem um detalhe, viu? No template padrão, quando você usa o método save, que é o padrão, ele está implementado aqui, tá? Já está. Está usando essa... Cancel e o end. Isso. Se você for implementar alguma coisa fora do template, como um processo direto dentro da classe, aí você tem que fazer isso aqui. Inclusive tem um exemplo aqui que eu fiz aqui, ó, acho que no acompanhamento das outras aulas, aquela funçãozinha que a gente criou, cria acompanhamento, ó, e tem um manual aqui, tá? Tá. Aí você tem que ter cuidado o seguinte, às vezes tem função que você pode chamar sozinha, e aí precisa ter o controle dentro dela, e tem função que você já pode chamar dentro de um outro processamento, e esse outro processamento já tem transação. E aí vai dar duplicidade, vai dar uma coisa doida aí. Então, é só prestar atenção no seguinte, nesse momento aqui eu vou chamar sozinho. Então, eu tenho que setar manual. Em outro momento, eu posso já ter uma transação. Então, você pode criar uma flag dizendo se inicia a transação ou não. Isso é bem comum nos projetos. Tá. É que eu vou dividir meu projeto em parte o Indev, desktop, né? E uma pequena parte via web. Certo. Tá? Porque a internet eu não confio muito. E como é clínica, vai ter pessoa operada, acompanhamento médico para ver o que negócio, eu preferi fazer toda essa parte desktop, tá? E simplesmente, basicamente, consulta via web. Tá? Para o cara não ficar muito dependendo da internet está funcionando ou não. Se para, que é 24 horas por dia, ele vai ficar me ligando 3 horas da manhã. É verdade. Então eu resolvi fazer meio a meio, digamos assim. Por isso que eu estou preocupado com essa parte do Indev também. Tá? Porque daí o servidor fica no próprio hospital. E daí tem o DBA dele lá, o cara que toma conta, que se vira com isso, né? Isso, exatamente. Beleza. Eu vou ver se para a versão 21 aí, se eu consigo colocar um template, ou se alguém fizer, eu vou perguntar no grupo depois, se alguém tem algum template do Indev, a gente vai colocar dentro desse próprio projeto aqui. Eu não sei se vocês já viram, mas você pode ter, viu? O mesmo projeto, os três. O WebDev, WebDev e o Mobile. A diferença é que quando você abre no WebDev, aí as Windows, aqui no caso, ficam desativadas, né? E vice-versa. Aí você pode ter no mesmo projeto os três, viu? Você não precisa fazer 3 projetos separados, tá? Não, eu não vi isso aí, não. Mas tem, se você pegar esse mesmo projeto e tentar abrir no Indev, ele vai abrir. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tinha um não sei se é aqui, tem um local que você faz isso. Deixa eu ver se ele abre aqui. É que você seleciona qual são os objetos que você tem dentro daquela configuração. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é justamente aqui nesse configuration. Deixa eu carregar aqui. Cara, tanto tempo você fazer isso. Não deu erro. Mas aí, aqui nesse Configurations, ó, você pode criar uma configuração, por exemplo, para o Windows, tá? Win32, Win64. E aí, quando você abre ele no WinDev, o mesmo projeto, aí você seleciona quais são os objetos que estão ali que são enxergáveis para cada plataforma, tá? Então, no teu caso aí, você tem um único projeto, Pedro,
nas 3 plataformas. Dependendo do programa que você abre, ele ativa só os itens que funcionam naquela configuração. Você vai fazer 3 projetos em separado. É um projeto nas 3 plataformas. Ah, legal. Ok, galera? Beleza. Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, podemos dar por encerrado. Sim, parabéns pelo curso, Eduardo. Eu que agradeço. Eu ter entendido 10%, mas isso é problema meu, tá? Eu que estou começando agora com programação orientada a objeto, é bem diferente da procedural, né? Sim. Mas é questão de prática, né? Questão de prática mesmo, utilização, é pegar para fazer. Eu fiz o framework na prática mesmo, pegando o projeto e implementando. Não tem como. Mas você vê aí, se você pegar mesmo para valer, 1 mês, 2 meses aí, você já tá fluindo bem no framework. Eu estou fazendo os exercícios tudo aqui, tá? Eu vou baixar aqui e vou fazer na minha máquina para não ficar usando o servidor. Tá? Porque esse ESM aqui dá pau na minha máquina toda hora. Não sei se tem muita coisa, o que é. Porque a conexão é devagar. Como a gente não vai mais atualizar ele, pelo menos por enquanto, então vocês podem trabalhar já desconectados no projeto e sem problema, ok? Exato. Aí você faz o teste que a gente quer. Então tá bom. Oi. Não, é só para dar os parabéns aí. Tá, obrigado. Dar parabéns aí. Obrigado e esperamos voltar aí num segundo nível aí com coisas mais interessantes. Beleza, galera? Cara. Bacana, beleza. Valeu. Então, boa noite a todos. E qualquer coisa ali, só chamar no Skype, mandar um e-mail. Estamos sempre à disposição. Beleza. Beleza? Valeu, Eduardo. Então, falou. Um abraço, Eduardo. Até mais. Até mais. Tchau.